Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa, preciosa, extraordinária obra, o melhor comentário de Efésios do mundo. Do mundo. É um comentário nota 1000, não tem nada assim que você pode dizer, olha, isso aqui faltou isso, faltou aquilo, não. Nota 1000. A Vida Nova está de parabéns e fecha esse ano, 2023, com chave de ouro, com esse comentário extraordinário. Para mim, dessa série até agora, os dois mais tops é esse de Efésios e o de Romanos, do Douglas Moore. O de Romanos eu também fiz o review aqui para vocês, tá? Do Douglas Moore. Eu fiz o review aqui, tá? E também fiz o review do comentário do James Dunn, de Romanos também. E fiz também um vídeo comparativo, né? Comparando a obra do Moore com a obra do Dunn, da Carta aos Romanos, tá? Que em português são os dois maiores comentários, melhores comentários. O comentário do Moore e o comentário do James Dunn, que é o mesmo nível. Fantástico. Veja lá os reviews, se você não assistiu, que você vai gostar. Agora, esse comentário aqui, o primeiro vídeo, eu estarei fazendo 3 vídeos, né? Já fiz o primeiro, esse é o segundo e vou fazer o terceiro. O primeiro foi mais a parte introdutória. Então, o que eu falei no primeiro vídeo, eu não vou falar aqui. Assista lá o primeiro vídeo, que eu mostrei a introdução, tá? Enfim, assista lá. Falei sobre o Dr. Harold Hoehner, já falecido, ele morreu em 2009. Esse comentário foi lançado em 2002 em inglês. Veja como nós estamos atrasados, gente. Depois de 20 anos, chega no Brasil. Mas graças a Deus que chegou, tá? Que chegou. Então, vários irmãos aqui, eu falei no final do vídeo, do primeiro vídeo, para vocês selecionarem algumas passagens para eu ler para vocês. E teve irmãos que colocou aqui para eu ler algumas passagens que eu vou selecionar aqui agora, tá? Como o capítulo 4, versículo 8, tá? O capítulo 4, versículo 8. Deixa eu pegar aqui, ó. Capítulo 4, versículo 8, né? A gente vai ler aqui. Os comentários, gente, são bem exaustivos. Até porque quase 1.100 páginas. A carta aos Efésios, ela tem 6 capítulos. Então são comentários exegéticos, evidentemente, né? Depois de ele fazer a exegese do texto, você tem a tradução do texto. Depois da tradução do texto, você vai ter também, tá, a explicação detalhada do texto. E a explicação não é complexa, tá? Porque tem escritor que você não entende nada do que ele fala. Nada. O Hoehner não é assim. Você consegue compreender. Então, o livro também aqui, ó, esse comentário envolve também crítica textual, gente. O cara é um monstro mesmo. Demais, tá? Aqui, ó, você tem o capítulo. Ele divide por subdivisões, né? É uma exposição que ele faz. Ó, a preservação da unidade, capítulo 4, né? Que Paulo fala ali sobre vai falar sobre os dons que Deus distribuiu aos homens, fala sobre o ministério, enfim. E o versículo 8, que o irmão pediu, cadê? Você tem o versículo 7 do capítulo 4, ó, que é a descrição da concessão de dons. E esses dons envolvem os dons ministeriais, como evangelista, pastores, apóstolos, enfim. Só que ele falou do versículo 8, né? Todos os capítulos, os versículos, você vai ter aqui o texto grego, tá vendo? A tradução do Hoehner, dele, tá? E depois você vai ter o comentário. Comentário exaustivo. E um detalhe, gente, um detalhe aqui, ó. Ele vai expor palavra por palavra.
palavra por palavra. É fantástico. É fantástico. Tá? Vamos lá. Aqui tem o versículo 8 que o irmão pediu, né? Você tem a confirmação bíblica da concessão de dons. Paulo demonstrou que cada crente recebeu um dom e agora associa essa provisão divina a uma citação do Antigo Testamento. Os estudiosos têm gastado muita tinta analisando essa citação com várias interpretações que buscam explicar a lógica do uso do Salmo 68 por Paulo. Eu não vou ler tudo, gente, porque é muita coisa, tá? Senão eu vou ficar só nesse versículo aqui. Como eu falei, os comentários são exaustivos. E é um texto que Paulo cita do Salmo 68 e Paulo modifica totalmente o texto, tá? Aí você tem um texto grego, tá aqui, ó, e a tradução do Ronner. Portanto diz: quando ele subiu ao alto, ele quem? Cristo, capturou os cativos e deu dons aos homens, às pessoas, né? Essa é a tradução do Ronner. Aí ele começa a esmiuçar o texto, que é a palavra grega dio, legei, que é traduzida aqui para nós em português, portanto. E essa expressão portanto no português está falando tudo o que ele falou antes. Aqui é como se fosse uma conclusão, né? Portanto diz. Aí ele continua. Essa é uma forma, ele vai explicando. Ele vai explicando aqui. Essa é uma forma introdutória para alertar os leitores de que está prestes a citar uma passagem do Antigo Testamento. Paulo fazia muito isso. A conjunção inferencial, aqui é mais a exegese, né? A conjunção inferencial significa, que é a palavra grega, significa, portanto, por esse motivo, enfim. Paulo havia acabado de fazer uma declaração sobre a concessão de dons a cada crente. E isso pode ser inferido na passagem bíblica do Antigo Testamento citada por ele. O sujeito do verbo, aqui é a palavra grega, diz, pode ser neutro em uma referência às Escrituras ou pode ser ele em referência a Deus. O sujeito neutro é mais provável. Abbott discorre longamente sobre por que não se pode subentender a palavra de Deus aqui, porque Deus nunca é expresso ou está implícito como sujeito, exceto quando no contexto original Deus é o falante, como acontece em Romanos 9,15. Deus também é mencionado especificamente em Atos 2,17 e 2 Coríntios 6,16. Alguns pensam que Efésios 4,8 se refere a Deus, porque as Escrituras são palavras de Deus. Mais uma vez que o Salmo 68 é citado, o mais provável é que a referência seja às Escrituras. Os efésios não devem ter tido dificuldade em aceitar que aquilo que a Escritura diz é o que Deus diz. Se está na Escritura, é porque Deus disse, Deus falou. Tá? Aqui, ó. Outra expressão grega. Ó. Anabas reis hipsos. Aí ele vai aqui, ó. Edoquem, domata, tois, antropóis. Quando ele subiu ao alto, capturou os cativos, deu dons às pessoas. Essa citação se assemelha a Salmo 68, 18, que no texto massorético hebraico é o 68, 19, e na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, é o 67, 19. Para ver as diferenças, é necessário colocar os textos lado a lado. Então aqui é crítica textual também. É espetacular, gente. Então você tem o Novo Testamento, texto grego, você tem a Septuaginta, texto grego, e você tem o texto massorético, que é o hebraico. Quem lê hebraico, ó, sabe que hebraico lê daqui, ó. Tá? Aí você tem um texto. De imediato, pode-se observar que a Septuaginta traduz o texto massorético ao pé da letra. Paulo faz 6 alterações da Septuaginta. Paulo altera. E aqui está o problema para alguns críticos textuais, né? Por que Paulo alterou? Por que Paulo mudou? Aí ele fala, ó, primeiro,
Ele altera a forma verbal finita, que é a palavra grega, para o particípio. Segundo, ele altera a pessoa verbal em ambos os casos, da segunda pessoa do singular para a terceira do singular. Terceiro, ele altera a ação do último verbo de receber para dar. Quarto, ele altera o singular para o plural. Quinto, ele deixa de fora a preposição. E sexto, ele acrescenta o artigo. Aqui, ó. Qual é o resultado dessas alterações? Basicamente são dois. Primeiro, ele alterou a segunda pessoa do singular. Você subiu para a terceira pessoa do singular. Ele subiu, aplicando a Cristo e não ao Pai. Segundo, ele alterou a ação do recebimento de dons dentre as pessoas, os inimigos derrotados, para a concessão de dons às pessoas, os crentes. Ele vai seguindo aqui, ó, que é a exegese, tá? E depois ele vai aplicar. E você tem nota de rodapé, meu Deus do céu, o tempo todo. Há problemas enormes quando se tenta resolver as diferenças alistadas acima. Muitas tentativas têm sido feitas. Além desses problemas, o Salmo 68 é considerado textual e exegeticamente o mais difícil. Isso é verdade. E obscuro de todos os salmos. Várias tentativas de interpretação têm sido propostas. Contudo, ao longo dos anos, a análise dessa passagem tem se dividido basicamente em duas abordagens. A primeira delas acredita que Paulo alterou o texto para expor seu pleno significado. E o problema com essa perspectiva é que, em vez de apresentar o significado pleno do texto, ela lhe atribui um significado diferente. A segunda abordagem entende que Paulo substituiu receber por dar, ao citar a tradição textual do Antigo Testamento encontrada no Targum. Em relação ao Salmo 68, o tradutor do Targum formulou o seguinte texto: Você, profeta Moisés, subiu ao firmamento, você levou cativo o cativeiro, você aprendeu as palavras da Torá, você as deu como dons aos filhos dos homens. Aqui é o Targum, tá? Uma vez que o tradutor do Targum entendeu que os dons eram as palavras da lei, a Torá, propõe-se que, quando leu a expressão complicada, você recebeu dons dentre as pessoas, ele não a entendeu como apropriada para a majestade de Deus. Então, com a simples transposição das consoantes da raiz, aqui é hebraico, tá? Ó, receber e para, que é dar, ele alterou o sentido para você, os deu como dons aos filhos dos homens. Aqui é o Midrash judaico, traz a mesma interpretação, em que o dom é a Torá, que é concedida aos seres humanos. É necessário reconhecer que o Targum e o Midrash são consideravelmente posteriores, não anteriores ao século 4 ou 5 depois de Cristo. Veio depois, né? Mas tem-se a impressão de que indicam uma interpretação pré-cristã. Então, deixa eu continuar aqui, porque aqui é só exegese do texto. Exegese, tá? Primeiro ele dá a exegese do texto, as explicações, depois ele vai para a aplicação. Deixa eu ir logo para a aplicação. Eu tenho que mostrar mais outro texto para vocês aqui. Cadê? Continua aqui, ó. Essa variante. Portanto, pode-se concluir que Paulo talvez tenha usado como base a interpretação targúmica de Salmo 68:18, ou então tenha utilizado a técnica rabínica do Midrash Pesher e aplicou a Cristo. A segunda alternativa é mais provável, porque é improvável que Paulo tenha considerado a interpretação do Targum como escritura. Kert leva a ideia mais longe ao declarar que Salmo 68 era um dos salmos escolhidos para o uso da festa de Pentecostes, pois o Targum de Salmo 68:18 menciona a subida de Moisés ao Monte Sinai para receber a Torá e sua descida para entregá-la aos homens. Supõe-se então que o autor de Efésios cristianizou a exegese rabínica,
desse salmo de Pentecostes para fazê-lo corresponder à ascensão de Cristo e à descida do Espírito no dia de Pentecostes. Mas a alegação de que esse é um salmo de Pentecostes tem pouca ou nenhuma evidência. Book declara: não há nenhuma menção a Moisés ou a lei em Atos 2. Uma omissão devastadora para aqueles que desejam estabelecer uma conexão entre, de um lado, a associação feita pelo judaísmo de Moisés com o Pentecoste e de outro, a alusão do Salmo 68 aqui. Além do mais, quando alguém lê comentários sobre Salmo 68, mesmo comentários judaicos, não há nenhuma afirmação de que a passagem tenha relação com a festa das semanas. Então não tem nada a ver essa interpretação. Tá? Aí vai falar de uma tentativa mais recente. É bem exaustivo, gente. Só o versículo 8. Uma tentativa mais recente de solucionar esse problema foi proposta por Gary Smith, usando uma analogia de Números 8, de 6 a 19, em que os levitas foram levados cativos por Deus e dados como presentes a Israel para o serviço do tabernáculo. Aí ele vai explicando as posições. Por fim, aí ele vai dar a posição dele. Por fim, é bem possível que, em vez de tentar citar especificamente Salmo 68, 18, Paulo esteja fazendo um resumo do Salmo 68 com palavras que se parecem com o versículo 18. É talvez parecido com a maneira de que um repórter resume um discurso de 30 minutos em apenas 2 ou 3 frases. Então, Paulo está resumindo, né? É possível que uma frase do repórter seja bem parecida com uma frase do discurso. Alguns poderiam acusar o repórter de imprecisão, porque as palavras não eram idênticas. Mas o propósito do repórter não é fazer uma citação direta de uma das frases, mas uma síntese, um resumo do discurso todo. Tá? Um estudo desse salmo revela muitos exemplos dos dons de Deus às pessoas. Por isso o salmo é classificado como um cântico de vitória. A primeira parte fala da presença e atividade de Deus, versos 1 a 6, protegendo as viúvas, dando um lar aos solitários e conduzindo os prisioneiros à prosperidade, versos 5 e 6. Na segunda parte, ele fala da atividade passada de Deus, versos 7 a 18, marchando com Israel no deserto, proporcionando chuva, dando provisões aos necessitados, versos 7 a 10, concedendo-lhes vitória sobre seus inimigos e fazendo-os prosperar com os despojos, versos 11 a 14. Além disso, na época de Davi, ele foi vitorioso em Sião e recebeu presentes do inimigo, versos 15 a 18 aqui. A terceira seção descreve o livramento da parte de Deus, o cuidado com seus santos e a dispersão de seus inimigos. A quarta parte do Salmo descreve o cortejo de procissão de Deus até o santuário, versos 24 a 27. A quinta parte fala de reis trazerem presentes a Deus e a remoção daqueles que praticam injustiça. Tá? O trecho final é um chamado a louvar a Deus, cujo poder está nos céus, o poder e a força que ele dá a seu povo. Versos 32 a 35. Esses são alguns dos numerosos dons que Deus concede ao povo. Portanto, parece que Paulo toma esse tema predominante de dons de Deus ao povo e o aplica à igreja. Então, Paulo está resumindo. Muito bom a exegese do Ronda. Independentemente da interpretação que se escolha, é necessário reconhecer que Salmo 68, 18 foi alterado por Paulo para torná-lo aplicável ao presente contexto de Efésios. Ele aplica aos crentes. Ele afirma que os dons aos quais ele se refere são de natureza espiritual e concedidos aos crentes na Assembleia de Efésios. E mediante a aplicação da passagem bíblica, os crentes ao longo das eras. O texto será agora examinado à luz desses comentários introdutórios. Tá? Então agora ele vai analisar o texto. Veja, primeiro ele faz a exegese, ele dá as posições do texto e depois ele vai analisar o texto. Tá? Então, quando ele dá a posição dele, então Paulo pega o texto, ele transforma, ele modifica o texto do Salmo, tá? E ele faz tipo o resumo, que ele pega a palavra dons e aplica agora não a Israel, mas aplica à igreja. E esses dons são espirituais. Então ele vai trabalhar aqui o texto. Tá? Parte por parte, ele vai esmiuçar. Ele cita o hebraico,
É espetacular, gente. Tá? É uma pena que o tempo passa muito rápido. O vídeo, meu Deus, já estamos com 20 minutos praticamente aí. 20 minutos. E eu estou resumindo aqui, viu, gente? Então tenham paciência aí. Então ele vai explicar o Salmo 68 aqui, ó. Que ele já deu o resumo, né? A posição dele. E ele vai explicar detalhadamente esse salmo, porque Paulo cita. E depois ele vem aqui, ó, para os versículos 9 e 10, que é a interpretação da concessão dos dons. Que é um texto muito mal aplicado, que fala que já vi teólogos pregando que Cristo foi até o inferno e levou cativo ao cativeiro. Não. Esse contexto, o Roner fala aqui, envolve a descida de Cristo, a encarnação de Cristo. Tá? Fala da sua encarnação, não fala que ele foi ao inferno. Tem nada a ver. Por isso que um comentário desse ajuda, né? Você e eu a não pregar besteira, e não falar besteira e pegar heresia, né? Então, depois de citar o Salmo 68, no versículo 8, Paulo agora interpreta o Salmo para os crentes desta era. Sua interpretação se concentra em duas palavras do Salmo citado, que é a palavra grega, que ele aplica nos versículos 9 e 10, tá? Que é outra palavra grega, que ele examina nos versículos 11 a 16. E aqui você tem um texto grego e a tradução dos textos. Ora, qual é o significado de ele subiu, senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra? Essa expressão aqui, ó, partes mais baixas da terra, se refere ao quê? Que ele foi ao inferno? Ou se refere à sua encarnação? Encarnação. Aquele que desce, aquele que desceu, é ele mesmo aquele que também subiu, falando da sua ascensão. Acima de todos os céus, para que enchesse todas as coisas. Aí ele vai para o comentário agora. E aqui, meu irmão, não tem para ninguém não. Tá? Ele detona, porque o cara, ele pega a exegese, tá? E aplica o texto de uma maneira fenomenal, extraordinária. Tá? Ele vai explicando. O que significa essas partes mais baixas da terra? Porque não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Ó, vai explicando aqui, ó. Vai falar de outras posições, tá? Dessa posição aí, sobre descer o inferno. E vai dar a posição dele, tá? O que significa descida? Descida é a encarnação, subida é a exaltação. Ele vai explicando, tá? Bem exaustivo. Por isso que é o melhor comentário de Efésios do mundo, né, gente? Considerado. Não tem para ninguém. Aqui é o versículo 10, tá? Depois ele vem, ó, a distribuição dos dons, que fala dos dons ministeriais. Pastores, evangelistas, apóstolos, enfim. Ele cita as versões bíblicas, tá? Nesse caso, as versões em inglês, né? Como ele é americano, era americano, que ele já faleceu, né? E por aí vai. Então você tem a exegese do texto completa e você também tem a exposição do texto, para você entender a aplicação do texto. Deixa eu pegar o capítulo 5, versículo 8, que o irmão Kenny Rogers pediu também para eu fazer. Acho que esse vai dar tempo também, né? Versículo 5, Efésios 5:18, na verdade. Enchei-vos do Espírito. Vamos lá. Versículo 15. Cadê? Aqui, Efésios 5:18 a 21. Ele vai dividindo isso, é tipo uma exposição, um comentário expositivo, né? Só que é exegético. Onde Paulo vai dando conselhos, aqui ele fala: Paulo exortou os crentes de Éfeso a se comportarem de maneira cautelosa, não como insensatos ou tolos, que fazem a vontade da carne. Em vez disso, deve compreender ou entender a vontade do Senhor. Os insensatos são governados pela carne, ao passo que os sábios são governados pela mente. À medida que ela entende a vontade do Senhor, assim que compreendem
a vontade do Senhor, devem andar de acordo com ela. A vontade do Senhor é descoberta por meio da dádiva divina de discernimento e é executada mediante o poder do Espírito de Deus. Então, o que os crentes devem evitar? Tá? Essa caminhada. Evitar embriagar-se com vinho. Versículo 18, parte A. Aqui está o texto grego. Tá? A tradução: e não se embriague com vinho no qual há dissolução ou contenda. E aqui ele começa o comentário dele. O primeiro comentário é exegético, que é a palavra grega kai me metisqueste. Então, eu estou chegando mal, deixa eu aproximar bem aqui. Pronto, agora. Metisqueste. Oino. Oino é vinho, tá? E não se embriague com vinho. Deixa eu agora bastar aqui. Não se embriague com vinho. Como eu falei para vocês, ele trabalha palavra por palavra, né? Expondo. Movendo-se do geral para o específico, Paulo explica com essa sabedoria opera. Como essa sabedoria opera. Eu estou sem óculos, então eu enxergo mal pra caramba, viu? Movendo-se do geral para o específico, Paulo explica como essa sabedoria opera concretamente na conduta do crente, assim como nos versículos 15 e 17. Paulo expressa em primeiro lugar o lado negativo e em seguida o lado positivo. A conjunção cai, que é e, trata-se em detalhe da declaração anterior, que contrasta tolice com entendimento. É possível que seja uma conjunção explicativa que aponta para outra explicação da declaração anterior, traduzida dessa forma por e assim, isto é, ou a saber. Tem uma forma, né, que é a palavra grega do verbo beber, é um imperativo presente. A proibição do imperativo, no imperativo presente, poderia indicar que Paulo estava exortando-os a interromper uma ação, ou então proibindo-os de seguir um curso de ação, isto é, crie o hábito de não fazê-lo. Na epístola não há nenhuma indicação de que os crentes de Éfeso se entregavam à embriaguez, nem de que Paulo achou necessário ordenar que parassem, como ocorreu em Coríntios. Em vez disso, ele está lhes ordenando, então é um imperativo, é uma ordem, que não deixem que esse comportamento se torne um hábito na vida deles. Ele fala isso no contexto histórico, na introdução, sobre como que era a cidade de Éfeso, que era uma cidade depravada. Tá? E lá tinha um templo também do deus Baco, conhecido como Dionísio pelos gregos, que era o deus do vinho. E o culto a esse deus tinha orgias, sexo explícito, e também se bebia muito, principalmente o vinho. Principalmente o vinho. Porque isso seria considerado uma conduta insensata ou tola. Pessoas embriagadas não estão no controle de suas faculdades e, portanto, agem de modo tolo. Por esse motivo, são incapazes de compreender de forma inteligente a vontade do Senhor. Paulo explica um pouco mais sobre isso na expressão seguinte, que é na forma aqui, ó, oino, né? Que é o vinho. É um dativo instrumental que indica um meio de a pessoa se embriagar. O vinho era uma bebida comum na época, e Paulo não está proibindo o consumo de vinho, mas o embriagar-se com ele. Essa proibição é parecida com aquela encontrada na literatura sapiencial do Antigo Testamento, que está em Provérbios 23 e 31. O que parece apropriado, pois aqui a passagem trata da vida sábia. Lá também. Aqui a expressão grega enro estin asotia, no qual há dissolução. A locução preposicional relativa remonta não apenas ao substantivo oino, vinho, mas à totalidade da oração anterior. Portanto, é uma referência à embriaguez com vinho como desregramento. O substantivo, que é a palavra grega, e seus cognatos indicavam originalmente uma doença incurável. Era usado para designar ausência de vergonha, devassidão, extravagância, dissolução. Aristóteles analisa o termo afirmando que pessoas com esse vício são pródigas, que desperdiçam a própria essência delas
estão a caminho da ruína da própria vida. Tá? Aí ele vai explicando. Paulo dá uma ordem a não se embriagar, porque a embriaguez, você perde a coordenação motora, você perde a habilidade das faculdades mentais, tá? Você acaba falando coisas inapropriadas. E o cristão não deve se praticar isso, não deve fazer isso, não deve. O cristão tem que evitar a bebida, a embriaguez. Tá? Paulo não proíbe aqui beber, ele proíbe a embriaguez. Automaticamente não é bom beber, né, gente? A Bíblia não proíbe beber, ela proíbe a embriaguez. Mas se a bebida leva a embriaguez, é bom que não se beba. Tá? Há mais textos falando para não beber do que beber. Então, é prudente. Tá? Ele vai explicando aqui, ó. Inclusive, os requisitos para ser obreiro, né? Pastor, é que não se embriague com vinho. Está lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Aí vem a segunda parte, né? Que é buscar ser cheio do Espírito Santo. Não se embriagar com vinho, mas buscar ser cheio do Espírito Santo. Que eu vou ler no terceiro vídeo, que eu vou terminar de ler. Eu vou parar por aqui. No terceiro vídeo eu vou ler para vocês, tá? Para o irmão Kenny Rogers, que pediu, na verdade, a segunda parte aqui, ó. Tá certo? Vou parar por aqui. E no terceiro vídeo eu retorno a esse tema e leio também outras coisas. Qualquer coisa eu faço até um quarto vídeo lendo. Tá bom, gente? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se vocês gostaram desse segundo review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários. Se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.